Paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, para quem não me conhece, eu sou o Reginaldo, amém? Eu quero assim desejar a glória a Deus. Estou assim, orando por cada um dos inscritos deste canal, amém? Que Deus assim vos abençoe a cada um. E quero assim agradecer a cada um dos inscritos, né? Que Deus abençoe a cada um, não é? Meus irmãos amados, quero assim uma resposta assim para uma pessoa, né, que fez comentário aí perguntando se há predestinação, né? Meus irmãos, não há predestinação, não. O homem é quem se embaraça sozinho, né? O homem é quem se embaraça sozinho e acaba se perdendo. Não há predestinação. Essa pessoa fez essa pergunta: há predestinação para condenação? Não há predestinação, não. Jesus Cristo, ele morreu por todos, né? A vontade de Deus era que todos fossem salvos. Mas infelizmente, né? Infelizmente não tem como. Porque o homem, Deus, ele colocou livre-arbítrio, né, no homem. Um direito de escolha para o homem escolher. Só que aí o homem não infelizmente, né, dá preferência aí pro caminho do erro, né? E acaba se embaraçando e acaba se perdendo. Mas Deus não predestinou o homem à condenação, não. Eu quero ler aqui no capítulo 25 de Mateus e no versículo 41, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Então não há predestinação, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Eu acho que eu já gravei um vídeo aí falando disso, né? E aí agora essa pessoa, ele vem, faz um comentário aqui perguntando se há predestinação para a condenação. Mas está aqui muito claro, né? Que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não foi para o homem. Deus, ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Então não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus jogar a sua imagem e semelhança no lago de fogo, não. Mas o homem, né, escolheu a outra parte, né? A parte que Deus não queria que ele escolhesse. E aí a gente encontra também no capítulo 3 de João, versículo 19, Jesus falando, né? E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas deram mais preferência para as trevas do que para a luz. Então ele disse que a condenação é só por causa disso, porque o homem ele escolhe as trevas em vez de escolher a luz. E aí, meus irmãos, essa pessoa comentou que tem pessoas que dizem: salvo de uma vez, salvo por toda a vida. Não é assim. Não é assim. Se fosse assim, Jesus não tinha falado tanto da vigilância, né? Jesus diz assim, vigiai, né?
porque não sabeis a que hora virá o Filho do Homem. Se o ladrão souber, se o pai de família soubesse a que hora o ladrão vinha para minar a sua casa, né? Então ele vigiaria e não deixava a sua casa ser minada. E ele recomendou muito sobre a vigilância. Muito, muito. Então, se fosse assim, salvo de uma vez, salvo por toda a vida, então não precisava Jesus falar tanto da vigilância. Não precisava tanto, né? E ele fala lá no Apocalipse também, dizendo assim, toma cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Jesus falando, né? Isso nos mostra que a coroa de cada um de nós está pronta. E é preciso a gente vigiar muito para que a gente não venha perder essa coroa. E quem é esse que está querendo tomar a nossa coroa? É Satanás, junto com seus demônios. Satanás, e o que ele puder fazer para que a pessoa não venha assumir o lugar dele, ele vai fazer. E aí, meus irmãos, a gente fala do Evangelho, fala, e as pessoas não acreditam, né? E aí vai se fazer o quê? Tem pessoas que não creem nem na Bíblia Sagrada, que nem eu. Eu era um deles que não acreditava nem na Bíblia Sagrada. Se não é a misericórdia de Deus na minha vida de se revelar para mim, eu não acreditava nem nas Escrituras, nem na Bíblia Sagrada eu não acreditava. Deus, ele foi muito misericordioso comigo e ele então se manifestou, né, em meu favor. E aí hoje, meus irmãos, eu tenho plena convicção de que as Escrituras, ela é a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, teve uma pessoa que pregava também para mim. E ele pregava nas cartas de Paulo, e eu dizia, mas Paulo não é um homem? Paulo é um homem. Então eu acreditava em Deus, mas não acreditava nas Escrituras. Não acreditava que Deus usava um homem aqui na terra. Não acreditava. E respondia, mas Paulo é um homem. Paulo é um homem, quem salva é Deus, não é um homem não pode salvar. Isso era o que eu respondia, né? Mas as escrituras, elas foram escritas por homens, inspirados pelo Espírito Santo, né? Revelação de Deus, as escrituras. E aí eu tinha outra coisa também que eu não acreditava, era que Deus falava com o homem na terra. Eu não acreditava. E aí como é que eu ia aceitar a Bíblia Sagrada? Não tinha como. Mas agora, né, pela misericórdia de Deus, depois que Deus se revelou para mim, agora eu sei que as Escrituras ela é inspirada pelo Espírito Santo. Eu sei que as Escrituras foi escrita por homens, inspirado, receberam revelações de Deus, né? E foram escrevendo. Mas antes eu não acreditava nisso. Então o homem ele se perde porque ele vai se embaraçando. E Satanás, que não perde tempo também, tá aí para jogar suas setas, né? Para jogar as suas setas malignas e dizer que a Bíblia Sagrada não é verdade, é feita pelos homens. Não, a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus para o homem ser salvo. Para que o homem seja salvo. Não é você ser salvo de uma vez, salvo por toda a vida. Isso não existe, né? Isso não existe. Quando Deus chama nós, quando Deus nos chama, Ele nos chama para que a gente tenha os olhos abertos a respeito da salvação.
ele nos abra os olhos para que a gente medite na sua doutrina e aí a gente possa ser salvo. Não é assim, uma vez salvo, salvo por toda a vida. Não é assim. Se você fizer isso aí, você já vai acabar se perdendo. Porque vai que Jesus bota você numa hora que você está se prostituindo. E aí? Numa hora que você está adulterando ou você está mentindo. E aí? Você está fora do reino de Deus. Se Deus te pegar assim. Porque Jesus avisou muitas e muitas das vezes ele falou muito sobre a vigilância, né? Vigiai, vigiai, vigiai. Então não tem essa doutrina de que o salvo uma vez, salvo por toda a vida. Não. Isso aí é uma grande mentira, isso aí. Isso é uma doutrina muito falsa. Muito falsa mesmo, né? E alguém também pode pensar assim, e o Judas Iscariotes? Ele era predestinado? Judas Iscariotes não era predestinado à condenação. Mas o problema de Judas Iscariotes é que ele não tinha fé para alcançar a sua salvação em Cristo. A fé dele não alcançava. Me parece que o Salmo 69, me parece que o versículo 28, o salmista está ali e orando e profetiza, risca o nome dele do livro da vida. Olha só. Se o nome dele estava no livro da vida, isso quer dizer que ele não era predestinado à condenação. Só que a fé dele foi quem não alcançou a sua salvação em Cristo Jesus. Não alcançou. E Jesus fala para os... Quando estava perto de ser crucificado, Jesus diz, não escolhi 12 e um de vós é o diabo. Falando dele, né? E Jesus disse, mas isso é para que se cumpra a escritura, que chamou Judas para que se cumprisse a escritura, né? Que isso aconteceria, a perdição de Judas seria por causa das escrituras. E quando Jesus falou isso, estava se referindo ao Salmo 69. Jesus teria que cumprir com essa profecia, né? Então Jesus chamou Judas Iscariote já sabendo que ele não herdaria o reino de Deus. Mas não era porque ele era predestinado, não. É porque a fé dele não alcançou. Ele não alcançou a salvação em Cristo Jesus. A fé dele não alcançou. Como muitos também não alcançam, né? A fé não alcança, não ajuda. Acreditar que Jesus tem poder para salvar. Ele morre acreditando em outras coisas. E é isso, entendeu? É isso. Não é que Deus predestinou ninguém para a salvação, para a condenação, não. Os homens que se embaraçam, não é? Se embaraça e acaba se perdendo, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Por quê? Porque é o que está escrito aqui em Mateus capítulo 25 e versículo 41. Que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Não foi feito para o homem. Então não há predestinação. Amém? Então fica aí esse pequeno vídeo para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, né? E compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe, meus irmãos, para que as pessoas tenham a mente mais esclarecida, porque tem pessoas que não lê Bíblia, né? A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir, em ouvir a palavra de Deus. Se as pessoas não ouvem ninguém falando do Evangelho, então ela já está distante, vai ficar mais distante ainda. Mas se você compartilhar, mostrar os nossos vídeos,
E aí, meus irmãos, as pessoas vão tendo mais fé, como diz as Escrituras. Eu sei que você que vê os nossos vídeos aí, eu sei que sua família não é toda salva ainda. E a Bíblia diz que o profeta de casa não tem honra, né? É assim que diz as Escrituras. Então, mas se você mostrar um vídeo nosso aí, talvez a pessoa vá mais, né? A fé dele vai sendo mais aumentada em Cristo Jesus. E quando pensar que não, ele está se rendendo aos pés do Senhor. Amém? Para a glória de Deus. Amém? Que Deus assim vos abençoe.